A Corte de Contas de Pernambuco agendou para a próxima terça-feira, dia 30, o julgamento das contas de governo do exercício financeiro 2020 do ex-prefeito Luciano Duque, do Solidariedade. O conselheiro substituto, Carlos Pimentel, será o responsável por relatar o processo. O relatório de auditoria produzido pelo tribunal, referente ao exercício de 2020, apontou diversas irregularidades nas contas de Luciano Duque. Entre elas, destaca-se o recolhimento menor que o devido ao regime geral de previdência social, ou seja, deixou de... Aqui não é um regime próprio não, viu, Sérgio? Que você tem um instituto de previdência própria, e que você tem que recolher e repassar, e que há um déficit lá, né? No regime próprio, mas aqui é o regime geral, é o INSS aqui, de contribuições previdenciárias. Então, ou seja, destaca esse recolhimento menor que o devido ao regime geral nas contribuições previdenciárias descontadas dos servidores, resultando em um déficit de R$ 119.390,55. Além disso, o recolhimento patronal ao regime geral de previdência social também foi menor que o devido, somando aí R$ 397.351,99. Mais de 500 mil reais. Então, esse, no caso, é o compromisso do governo, né? Quase 400 mil, e tem dos servidores, que foram descontados mais 119 mil. R$500 mil aí, mais ou menos, né? De bronca com o regime geral. Agora vamos falar com o regime próprio, que é o Instituto de Previdência Própria aqui do município. Enfrentou problemas financeiros significativos, apresentando resultado previdenciário negativo a R$ 4.695.833,66. O desequilíbrio atuarial do regime de previdência aí, de regime próprio, né, regime próprio de previdência social, foi evidenciado por um déficit de 210. Deixa eu me ajudar aqui. Aí tá em milhões, né? Está em milhões. Está em milhões aí. Eu vou dizer, a gente está na matéria, 210.989.438,96. Houve ainda o recolhimento a menor das contribuições previdenciárias dos servidores revertidas ao regime próprio de previdência social, gerando um déficit financeiro de R$ 9.832.723,99. Quanto ao quadro de déficit superávit do balanço patrimonial, a defesa de Luciano Duque argumentou que ajustes foram realizados nas contas de recursos advindas do ano anterior para um melhor controle, justificando saldos distintos em colunas diferentes. A defesa afirmou que inexistem irregularidades, implicando aí na aprovação das contas do governo do exercício financeiro de 2020. No entanto, a análise da auditoria contradiz a posição da defesa. O relatório aponta um saldo negativo de R$ 9.832.723,99 no quadro do superávit e déficit do balanço patrimonial, indicando ineficiência no controle contábil por fonte e aplicação de recursos. A defesa faz considerações sobre números e dados que não fazem parte do relatório de auditoria do município de Serra Talhada, argumentando que o saldo do quadro superávit e déficit do balanço patrimonial seria positivo, ou seja, a defesa diz que não tem um débito de 9 milhões, tem dinheiro positivo no valor de R$ 25.968.678,66. Inclusive, não há citação de quais documentos poderiam aferir tais informações. Então, argumento relator, ou seja, a defesa disse, tem um saldo positivo de 25 milhões, mas não tem nenhum documento, né? Foi isso? Eles, mas não há citação de quais documentos poderiam aferir as informações. Eles disseram, olha, tem dinheiro em caixa, 25 milhões. E o relator está dizendo, cadê o documento? Como é que você prova, né? Sim. E é só conversa de esquina? De bar? Diante da falta de novas evidências que pudessem alterar as conclusões do relatório de auditoria, a irregularidade apontada pela equipe de auditoria foi mantida. O julgamento das contas do governo de Luciano Duque promete ser um momento crucial para a avaliação da gestão financeira do ex-prefeito no ano de 2020. Isso diz um pouco, Sérgio, a situação previdenciária de Serra Talhada. Tá complicado, né? Como eu vou até reprisar aqui o que aconteceu durante a festa de setembro, que teve o cancelamento de dois shows por conta da questão previdenciária. Em relação ao Luciano Duque, o deputado Luciano Duque, ex-prefeito de Serra Talhada, é complicada a situação dele porque, querendo ou não,
tem grandes chances dele ser o candidato contra Márcio Conrado na Prefeitura de Serra Talhada este ano, para a Prefeitura de Serra Talhada esse ano. Então, se caso essa conta, que ainda vai passar no TCE, ela chegue com tempo hábil aqui na Câmara dos Vereadores, aí a gente vai analisar quem realmente está com Márcio Conrado e quem realmente está com Luciano Duque. Porque a votação sempre é política, mesmo com todos os dados, mesmo o TCE fazendo as análises que tem que ser feita, julgando como deve ser julgado, quando chega aqui na Câmara Municipal de Serra Talhada, é um julgamento político. Se o relatório já diz que tem esse déficit, ou seja, é natural, é das nossas faculdades mentais. Que venha negado, né? Reprovada a conta dele, né? Se tiver uma votação diferente, vai precisar observar o que é que aconteceu, correto? Sim. Lá no TCE, não estou falando do TCE. Que ele está dizendo, olha, tá o tempo ali, o cara recorreu, pererê, concluiu que é o que foi, o relatório disso mesmo, um buraco de 9 milhões. E eu me recordo aqui que eu conversando com um vereador que está eleito, que ainda está como vereador, ele disse, rapaz, tem uma conta cabulosa de Luciano Duque. Eu creio que seja essa.